Olha só, você pode ganhar muito com essas ações do setor de energia elétrica que eu vou apresentar aqui nesta aula de hoje. E existem duas razões por eu estar afirmando isso. A primeira, pessoal, é que o setor de energia elétrica é um dos pilares mais sólidos e estratégicos da economia brasileira. Ele fornece toda a infraestrutura necessária para o funcionamento da indústria no Brasil, do comércio e do setor de serviços. Além, é claro, de garantir o conforto de nossas residências. Isso é um motivo fundamental. Então, na Bolsa de Valores, existem 32 ações representando empresas exatamente que atuam neste setor. Pessoal, essas empresas atuam gerando, transmitindo e distribuindo energia elétrica para todo o nosso país. Tá certo? E outra coisa fundamental, essas empresas, essas companhias, em geral, elas são reconhecidas, né, por apresentar receitas estáveis, saudáveis, em outras palavras, pagar dividendos regulares e, claro, atuarem com contratos de concessão de longo prazo. E qual é o segundo motivo? O segundo motivo, pessoal, é que eu tenho ações de algumas dessas empresas que eu vou apresentar agora, nesta aula, e que estou, né, na prática, usufruindo, portanto, de tudo isso que eu estou afirmando, né, quando falo em ganhar muito com ações do setor de energia elétrica. Então, se você quer saber quais são essas empresas, não é? E como elas podem proporcionar esses ganhos para você, então fica aí, porque a aula vai tratar exatamente deste assunto. Vamos lá? Bem, para quem ainda não sabe, esse setor de energia elétrica, ele faz parte de um setor que a gente chama de setor perene de toda e qualquer economia. O que é um setor perene? É um setor em que se inserem empresas que atuam em áreas que são consideradas essenciais e estáveis, estabilidade, né? E que mesmo em tempos de crise, essas empresas não deixam de funcionar ou de vender, né, as suas produções. Até porque, num momento de crise, ninguém, digamos, deixa de refrigerar os seus alimentos, as suas bebidas. As indústrias não deixam de produzir, o comércio não para, os serviços não param. Ou seja, são setores, portanto, essenciais que mesmo em tempo de crise continuam funcionando, produzindo, tá certo? Gerando. Ok? Então, uma coisa muito importante. Vamos adiante. Eu gostaria, inicialmente, de falar do setor das empresas que geram energia, as geradoras, tá certo? Quando a gente fala das geradoras de energia aqui, a gente está falando de diversificação energética, a gente está falando de potencial de crescimento sustentável, crescimento com responsabilidade social, tá certo? E aí, pessoal, essas empresas das quais eu vou falar agora, vou falar de 6 empresas, elas são, portanto, responsáveis por produzir energia elétrica a partir de diversas fontes, como hidrelétricas, termoelétricas, eólicas e energia solar, tá certo? E olha só, o desempenho de todas essas empresas que eu vou mostrar aqui para vocês, dessas companhias, está relacionado, portanto, à disponibilidade, claro, hídrica no país, né? Não faltar água, contratos de venda de energia
e inovação tecnológica, tá bom? E aí eu tô, nesse primeiro quadro aqui, eu tô mostrando para vocês a ENGIE Brasil, a Energias BR e a Copel, tá bom? Essas empresas aí têm fontes diferentes de produção de energia. Por exemplo, se você olhar a ENGIE Brasil, ela trabalha com hidrelétricas e eólicas, tá certo? Já a ENGIE, ou Energias BR, trabalha com múltiplas fontes de produção. E aí você pode considerar as hidrelétricas, as termoelétricas, as eólicas, as solares, etc. E a Copel, por sua vez, também é um pouco mista, né? Trabalha, portanto, com geração, distribuição e transmissão de energia, tá bom? Quais são os destaques dessas empresas aí? Primeiro, por exemplo, a ENGIE Brasil, ela se destaca por ter um ESG forte, né? Então, é uma empresa com compromisso em preservação ambiental, governança, tá certo? Tudo isso aí que é fundamental nos dias de hoje. Uma empresa com responsabilidade socioambiental e governança comprometida pela sustentabilidade. Isso é muito importante. O preço dela atualmente está em R$ 42, né? Quando eu fiz essa aula. Depois vem a Energias BR. Então, ela tem também governança sólida, né? Ou responsabilidade social, né? Equilíbrio e compromisso com o planeta. E ela tem um valor de R$ 46. A Copel, pessoal, é uma empresa que recentemente foi privatizada lá no Paraná, tá certo? Uma empresa de energia, de produção de energia, geração, etc., lá do Paraná. E o valor dela atualmente é de R$ 11,88, como vocês podem observar aí, tá ok? Bem, as outras empresas, estou falando aqui, a Auri, né? Vamos ver aqui, a Auri, ou a Auren, né? Que trabalha com fonte com as hidrelétricas. Tem como destaque resultados, ela é resultante da cisão da AES, ou AESA, né? Uma empresa também de energia. O preço dela hoje está R$ 9,72. Tem a Eneve, ou a Eneva, né? Que tem como fonte de produção as termoelétricas e gás, né? E está em forte expansão. O valor dela hoje é R$ 13,99. E tem a EMAI, que trabalha basicamente com hidrelétrica, produção a partir de hidrelétricas, né? E tem sua atuação regional voltada sobretudo ali para São Paulo, tá bom? O preço dela hoje é R$ 30,43. Todas essas empresas geradoras aí, pessoal, pagam dividendos, certo? Então, se você compra ações e vai, né, comprando, acrescentando, né, mesmo que seja uma açãozinha por mês, você vai acrescentando todos os meses, aliás, trimestralmente em média, ou semestralmente, essas empresas pagam dividendos, né? E se você tiver uma boa quantidade, saber equilibrar uma carteira, né, com empresas que pagam dividendos todos os meses, você no final, né, de todos os meses ou no início dele, você vai estar ganhando um dinheirinho muito bom, tá bom? Mas vamos lá, vamos para a segunda, o segundo setor de energia aí, que é as empresas de transmissão de energia. E aqui eu quero falar em especial de 3 empresas aí, como vocês podem apresentar. Então, as empresas de transmissão de energia, né, são essas empresas, por exemplo, responsáveis por transportar grandes quantidades de energia, né, em alta tensão por longas distâncias, desde as usinas geradoras, né, seja elétricas, termoelétricas, enfim, eólicas, etc.,
até as subestações. Então elas levam ali. Quando você vê aí essas grandes redes de transmissão que tem aí pelas estradas do Brasil, são empresas, uma dessas empresas que está fazendo essa transmissão aí. E aí, essas empresas de transmissão, elas possuem uma receita relativamente previsível. Você sabe que vai acontecer ali naquela empresa, que vai estar entrando ali aquele dinheiro ali. Por quê? Porque elas operam, primeiro, com contratos de longo prazo, tá bom? E com reajustes vinculados à inflação. Ou seja, independentemente do consumo ou não de energia, elas vão estar ganhando de qualquer maneira. E isso, de alguma forma, garante uma estabilidade bastante significativa, né, nos fluxos de caixa, mesmo em períodos de recessão. Então, essas empresas, portanto, são muito importantes. E aí, eu estou mostrando para vocês a Taesa, em primeiro lugar, tá certo? Eu tenho essa empresa na minha carteira de ações, a Taesa. Ela, portanto, é do segmento de transmissão, como eu já mostrei. O preço sobre VP dela hoje está 1,59. O dividend yield gira aí em torno de 8%, né? E o preço atual dela está 33,85. Depois tem a Loop, ou a Alupar, tá bom? Também da área de transmissão. 1,15 é o preço sobre, né, valor patrimonial. O dividend yield é de 2,93%. E o valor dela gira aí em torno de R$ 29,00. E tem a ISA-E, o AISA-CETEP, né, que também é da transmissão. O preço sobre o valor patrimonial está 0,72, o dividend yield 10, né, 0,50, está muito bom, portanto. E o valor dela aí é de R$ 22,00. Todas essas empresas aqui, pessoal, pagam dividendos, tá certo? Então, como eu falei, já falei que eu tenho a Copel na minha carteira e tenho a Taesa, tá bom? Então essas duas empresas aí, somadas a outras ações de outros setores, têm me garantido dividendos de forma regular, tá joia? Perfeito? Então, transmissão. Qual é o próximo setor que a gente precisa saber ou conhecer? É o setor de distribuição. Então a gente viu o setor de geração de energia, o setor de transmissão e agora a gente vai ver o setor, né, de distribuição. Então, essas empresas aqui, né, a receita dessas empresas estão atreladas ao consumo e à eficiência operacional. Então, as distribuidoras têm esse papel de levar toda a energia das subestações, né, deixadas lá pelas geradoras, como, né, eu já mostrei aí, as geradoras. Então ela vai das subestações, pega até os consumidores finais, utilizando, portanto, redes de média e baixa tensão, tá bom? Por esse motivo, pessoal, a rentabilidade dessas empresas aqui vai depender muito fortemente do volume de consumo de energia, né, comercializado no Brasil, seja nas casas, seja nas indústrias, etc. Tá bom? E, claro, do combate às perdas de eficiência operacional, tá certo? Então eu estou citando aqui algumas empresas, que são elas a CEMIG, a SEB e a Coelce, por exemplo, né? Mas aqui dentro também tem a Neo Energia e outras empresas que, né, você certamente já deve ter ouvido falar, né? Essas empresas aí, elas estão situadas em estados, por exemplo, a CEMIG em Minas Gerais, a SEB no Distrito Federal, a Coelce no Ceará, a Neo Energia está aqui em Pernambuco e em outros estados e assim vai, tá bom? Essas empresas têm como características, por exemplo, a geração, a transmissão e a distribuição, como a CEMIG. O valor dela hoje é R$10. R$10 em torno disso aí. A SEB, né, tem como característica a distribuição regional, valor R$19. E
A Coelce tem como característica a distribuição privada. Então o valor dela aí gira em torno de R$ 26, pessoal. Então, mais algumas dessas empresas eu estou apresentando aqui, como vocês podem observar. Tem a Equatorial, lá do Pará, né? Que tem como característica ser parte do Grupo Equatorial. O valor dela hoje é R$ 5,51. Tem a Equatorial do Maranhão, né? A EQMA 33B, também forte atuação aqui no norte, né? No norte do país, R$ 28,60. E tem a CED, né? Que é lá do Rio Grande do Sul, né? E parte do grupo também, do grupo Equatorial. R$ 7,00, em torno de R$ 7,00. Então veja, todas essas ações, né, são do setor perene, um setor, portanto, essencial e estável, um setor, né, de empresas que pagam dividendos de forma regular, tá bom? Aí seja bimestralmente, trimestralmente ou semestralmente, tá bom? Isso aí você, né, precisa estudar mais, mas são empresas, portanto, muito importantes, tá ok? E para finalizar, eu gostaria de falar aqui das empresas do setor de energia que são consideradas small caps, pessoal. O que é uma empresa small cap? São companhias menores, small, portanto, né, menores, com menor valor de mercado ou com pouca negociação diária, tá certo? Apesar disso aí, né, de apresentarem maior risco, empresas que apresentam maior risco, elas podem, na verdade, estar escondendo grandes oportunidades de valorização consideráveis. De repente, essa empresa bomba, tá certo? E você que investiu ali 3, 4 mil reais, 100, 50 reais, vê o seu dinheiro, né, alavancar assim extraordinariamente, tá bom? E por isso essas empresas aí, né, têm baixa liquidez. Né? O que é baixa liquidez? Baixa negociação diária, né, no mercado financeiro. Mas como eu já antecipei, elas podem te surpreender positivamente, tá certo? E aí eu estou falando da Renova Energia, da Serna, da Afluente, da Geração Paraná. Essas empresas, né, a situação atual dessas empresas é umas em recuperação judicial, como a Renova, né, tá valendo aí R$ 42, outras com pouca liquidez, como eu estou falando da Serna, tá R$ 11,78. Outras com negócios limitados, como a Affluent, né, custando R$ 7,57, e outras com pouca transparência, né, como a Geração Paraná, né, e que custa aí R$ 22,90. Todas essas empresas aqui, portanto, são small caps, né? São empresas de baixa liquidez, riscos e oportunidades específicas, né? De uma hora para outra, elas podem te surpreender. Essa é uma realidade, né? Portanto, que a gente encontra no setor de energia. Em síntese, pessoal, o que é que eu poderia dizer para vocês? Que esse setor elétrico brasileiro, ele oferece a nós, investidores, a você que quer investir, uma ampla variedade de perfis de empresas, de ações, né, que podem, digamos, se encaixar na sua realidade. Você precisa, claro, estudá-las melhor, né, para saber quais se encaixariam na sua carteira de investidor. Agora, uma coisa é fato. Esse setor apresenta para a gente, ou traz para a gente, ou oferece para a gente, empresa desde grandes pagadoras de dividendos até small caps, como eu acabei de falar, com potencial de valorização assim, né, surpreendente, tá certo? Então era isso que eu queria falar para vocês na aula de hoje.
eu espero que vocês possam aproveitar alguma coisa. Se não entendeu nada, volta à aula, né? Assiste, lê a matéria que está lá no site sobre esse assunto com mais detalhes, tá bom? Então, era isso, portanto, que eu queria falar na aula de hoje para vocês, tá certo? Então, agora eu gostaria só de reforçar, essa aula não é uma recomendação de investimentos, não é, é apenas uma partilha de conhecimento, uma partilha de experiência como pequeno investidor, tá certo? Basta você entender isso, não é, portanto, uma recomendação. Outra coisa que se você gostou dessa aula, curte aí, pessoal, né? Dá uma curtida, comenta, compartilha com pessoas, né, da sua estima, do seu coração, tá bom? E, por fim, lembrar, eu sou associado à Amazon, vou estar sempre divulgando produtos da Amazon com links, né, que te levam lá para o site da Amazon para que você efetive a compra, tá bom? A partir do meu link, é claro, até porque eu sou associado e preciso ganhar uma laminha aí, tá bom? E outra coisa é que eu tenho livros nesse setor de educação financeira, de finanças, tá certo? Então são livros voltados tanto para crianças como para adolescentes e, claro, para adultos. E aí tem As Aventuras de Malu, tem O Papel das Mesadas na Educação Financeira, né, de crianças e adolescentes, e tem Laura e Tomás, uma história, né, de amor e finanças, tá bom? Então era isso que eu queria falar. Conto com seu apoio e, se Deus quiser, até a próxima aula.